Graça e paz, povo lindo. Vamos para mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cura de um leproso. Vamos para a Bíblia, Mateus 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Versículo 4. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amados, nesta tarde vamos examinar mais um milagre de Jesus Cristo, narrado pelo evangelista Mateus, que foi uma testemunha ocular de Jesus Cristo, além de ser divinamente inspirado. Vamos falar sobre a cura de um leproso, que também se encontra nos evangelhos sinóticos de Marcos e Lucas. Lucas e Marcos não foram testemunha ocular de Jesus Cristo, todavia são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mateus também era conhecido pelo nome de Levi. Ele foi um dos primeiros discípulos de Cristo. Mateus não era bem visto pelos outros discípulos, pelo fato dele ter sido um funcionário do Império Romano, ou seja, um publicano. Mateus 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus não mostrou nenhum tipo de resistência ao chamado do mestre. Deixou tudo e o seguiu. Devemos seguir o exemplo de Mateus, nunca recusar o convite de Jesus Cristo. Eu vou mencionar os nomes dos 12 discípulos de Cristo, pois eu tenho certeza que 80% dos cristãos não sabe, nem tampouco mostra algum tipo de interesse. Segundo alguns, o conhecimento não influi na nossa salvação. Mateus 10, versículo 2 ao 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro,
Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, o traidor. Em Atos também são citados os nomes dos apóstolos. Atos 1, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Jesus tinha 3 discípulos por nome de Tiago e 2 por nome de Simão e 2 por nome de Judas, sendo Judas Iscariote o traidor. Este mesmo Mateus irá narrar a cura de um leproso. Neste mesmo capítulo, Jesus operou outros milagres, como a cura do criado do centurião, a cura da sogra de Pedro. Neste mesmo capítulo, Jesus acalmou a tempestade e curou 2 endemoniados. Aparentemente, a cura do servo do centurião é uma contradição, porque no Evangelho de João fala que ele curou o filho de um oficial. Todavia, não é uma contradição, e sim expectativa do autor. Mateus deixou escrito que foi um servo, já João falou que foi o filho. Só que o milagre são o mesmo. De acordo com o relato nos evangelhos, quando Jesus voltou do monte, uma grande multidão passou a segui-lo. Um homem acometido de lepra veio e se ajoelhou em frente a ele, dizendo: Senhor, se quiser, bem podes tornar-me limpo. Jesus estendeu as suas mãos e tocou, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele foi curado. Então Jesus disse a ele: olha, não diga isto a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Ao invés disso, o homem falou abertamente sobre o milagre, espalhando a notícia sobre Jesus Cristo. Com resultado, ele não pôde mais entrar livremente em cidade alguma, sem causar alvoroço. Ainda assim, as pessoas continuavam a vir de todos os lugares para vê-lo. Alguns seguiam Jesus por causa dos seus milagres, outros por causa da sua doutrina. Muitos os seguiam por causa dos pães e dos peixes, e outros procurando ocasião para lhe acusar. Versículo 1. E descendo ele do monte,
seguiu uma grande multidão. Algumas pessoas usam este versículo para dizer que Jesus adorava orar no monte. Jesus procurava os montes para orar em busca de privacidade, não porque a oração do monte tem mais poder. Marcos 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Esse versículo mostra que Jesus Cristo não tinha privacidade na sua casa, por isso que ele procurava lugares desertos para falar com o Pai, pois ele mesmo nos instruiu a orar no nosso quarto. Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entrais no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Tem pessoas que acham que os cristãos que vivem nos montes são mais espirituais que os cristãos que oram na igreja ou no seu lar. Todavia não tem base bíblica, pois Jesus Cristo nos ensinou a orar no nosso quarto. A igreja é conhecida como a casa de oração e não os montes. Jesus Cristo nunca determinou o tempo de oração. Pelo contrário, ele nos alertou a não usar palavra repetitiva. Mateus 6, 7. Orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensa que por muito falarem serão ouvidos. Pelo contrário, Jesus Cristo criticou as orações longas com segundas intenções. Mateus 23, versículo 14. Pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. O segredo da nossa vitória está na adoração. Aquele leproso simplesmente adorou antes de fazer qualquer pedido ao Mestre, pois o próprio Jesus Cristo deixou escrito que Deus está em busca de adoradores. João 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Pois quando nós saímos do nosso lar para irmos para a casa do Senhor, temos que sair com um propósito de adorar o Todo-Poderoso. Pois enquanto nós os adoramos em espírito e em verdade, Ele trabalha ao nosso favor. Pois enquanto nós os adoramos, Ele está abrindo porta. Enquanto nós os adoramos,
Ele está curando. Enquanto nós os adoramos, Ele está libertando e salvando os nossos familiares. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus Cristo sempre curou com o poder da sua palavra e por imposição de mão. A imposição de mão sempre foi para abençoar e nunca para amaldiçoar. Mateus 11, versículo 5. Os cegos vê, os conchos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Todos os milagres que Jesus Cristo operou, Ele prometeu que nós, os seus discípulos, iremos fazer maiores que Ele. Nós só temos que nos consagrarmos e buscar os dons espirituais, pois todos os que buscam recebem. João 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Estas obras não estão se referindo apenas à pregação do Evangelho. Depois dessa promessa, Deus usou Pedro e Paulo para ressuscitar e para fazer paralítico andar. Versículo 4. E disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus Cristo, nesse versículo, confirmou que ele veio para cumprir todas as leis de Israel e não para abolir. Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus Cristo pediu para o leproso fazer conforme Moisés ordenou o povo de Israel no deserto. Levítico 14, versículo 2. E esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Esta mesma ordem Jesus Cristo deu para os 10 leprosos que ele curou. Lucas 17, versículo 14. E ele vendo, os disse-lhe: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Jesus Cristo nunca gostou de sair tocando trombeta dos seus milagres. Ele sempre pediu discrição. Mateus 12, versículo 16. Contudo, os advertiu para não divulgasse suas obras. Amém? Tenham uma ótima tarde, repleta de felicidades e grandes livramentos da parte do Senhor dos Exércitos, o grande
eu sou, o leão da tribo de Judá. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.